Um homem de 48 anos chegou na emergência assim, muito agitado, suava muito. Depois de um tempo também, muita baba, muita secreção. Ninguém sabia o que ele tinha e o diagnóstico quase matou ele. E agora você vai atender ele junto comigo e vai aprender um pouco como funciona a cabeça de um médico na emergência. Como funciona o raciocínio clínico dos primeiros minutos do atendimento de um paciente crítico, um paciente grave. Hoje você vai ver como funciona a cabeça de um médico que pode te atender um dia. Então, presta muita atenção e vem comigo. Eu me chamo Kaique Ribeiro, sou médico clínico. Eu trabalho muito com medicina de emergência, é uma especialidade que eu amo de paixão e sempre vou trabalhar minha vida inteira com ela. E esse caso ilustra também a beleza da medicina. E ele vai te deixar perplexo. Eu estava de plantão em um AMA bem grande na Zona Sul e aí a enfermeira me chama e ela falou assim: doutor, vem aqui na emergência rápido, tem um paciente que tá esquisito. E meu amigo, quando a enfermagem fala pra você que um paciente tá esquisito, bota fé, que vem bucha por aí, e a bucha das grandes. Então, beleza, né? Levantei ali, estetoscópiozinho no pescoço e vou até a emergência. E quando eu chego na emergência, eu me deparo com esse homem na maca. E ele estava exatamente assim, tá? Um homem agitado, de 48 anos, e a enfermagem estava tentando pegar acesso. Ele estava assim bem sudoreico, ele deixava ali o papel da maca muito molhado e essa cena já por si só já chama muita atenção, né? E confirma o que a enfermeira falou pra gente. Ele tá muito esquisito. E parando para pensar em um diagnóstico de cara, o que será que esse homem tem? Escreve aqui nos comentários para eu saber o que você acha, o que você acha que ele teria, mesmo na sua cabeça assim. Você olhou para ele e eu acho que é isso aqui. Escreve aqui nos comentários. Perguntei pra esposa dele, porque quando eu falava com ele, ele não me respondia, ele ficava quieto, assim, né? E ele tinha, assim, um olho azul bem bonito, bem expressivo, e a gente já vai analisar os olhos dele também, que é algo que chama muita atenção. E a esposa dele falou assim: doutor, não sei o que aconteceu, a gente tava jantando, tava eu, meus filhos, eles têm 2 filhos, ele acabou um pouco mais cedo e foi pra cama dormir. E beleza, eu lavei a louça e quando eu cheguei pra dormir, ele tava na cama agitado, tinha feito xixi na cama. Eu falei, cara, vou levar ele pra lá. Deu 20 minutos, eles estavam lá no AMA. O paciente que não tinha pressão alta, não tinha diabetes, não fumava. O paciente que tinha uma vida normal, tomava nenhum remédio de uso contínuo. E o raciocínio clínico de um paciente, tanto na emergência, mas quanto na vida, qualquer área da medicina, eu gosto de lembrar de um grande quebra-cabeças, né? Encontrando algumas peças e a gente vai juntando até a gente formar, talvez, o nosso possível diagnóstico ali. Tá, o diagnóstico mais provável. E olhando para esse paciente assim, na época eu tinha formado mais ou menos há 1 ano e meio. E eu tinha uma história muito pobre, né? Poucas informações ali. Mas o exame físico dele, esse estado que ele estava, e a gente vai examinar ele um pouco mais de perto, parte por parte, já gritava muitas coisas. Trazia muitas pistas, né? Os sinais vitais dele também. Então hoje eu conseguiria diagnosticar esse caso só na hora de olhar. Seria um quebra-cabeças muito mais rápido de fechar, né? A gente tem que lembrar que medicina é tempo de voo, né? O médico é tão bom quanto mais casos ele já viu. E naquela época, hoje eu tenho 5 anos de formado, naquela época eu estava construindo e com certeza tenho muita coisa para aprender, vou sempre aprender a minha vida inteira. Vamos à nossa primeira peça do quebra-cabeça, né? Que é agitação psicomotora. Ele tem um quadro de agitação, tá? Então quando a gente olha para ele, a enfermagem está com muita dificuldade de encontrar acesso nele, né? Ele começa a fazer xixi na maca também. Isso me mostra que está acontecendo uma descarga adrenérgica muito grande. Suor intenso, liberação de esfíncter. E enquanto a enfermagem vai pegando acesso, ele começa a babar muito. E baba, e baba, e baba, e começa a babar. E eu ligo o aspirador, começo a aspirar, e vem baba, e baba, e baba. E quando você vê, tinha, sei lá, quase 1 litro de baba. E isso a gente chama de cialorreia. Cara, isso é muito característico. Que a gente vai chegar, assim como você, né, eu tava um pouco agoniado naquele dia, porque eu pensei, cara, o que esse cara deve ter, né? Ele tava agitado assim. Será que ele teve um AVC hemorrágico? Às vezes alguns tipos de AVC hemorrágico se apresentam assim, né? Abre um quadro agudo, assim, de agitação, um quadro meio atípico às vezes, e passou pela minha cabeça aquilo, né? Será que era um AVC? Será que era droga? Será que era um infarto?
Mas tudo bem, então vamos chegar mais perto dele, vamos examinar ele, tá? Quando a gente chega perto, a gente olha a pupila dele, os olhos dele, a gente encontra isso aqui, ó. As pupilas muito pequenas, pupilas puntiformes. Até eu consegui reproduzir um pouco, né? Mas até no dia tava menor ainda, tava assim um pontinho de nada, assim. E como a pupila é preta, nesse mar, né? Nessa imensidão de íris azul, cara, ela quase sumia, assim, então isso chamava muita atenção, ele ficava com o olho regalado, né? Então, as pupilas, elas fornecem muitas informações valiosas sobre o sistema nervoso, né, de como ele está funcionando, né? O normal é pupila de tamanho médio, né? Se você for no espelho e olhar sua pupila, você vai ver que tem um tamanho médio. E elas costumam ficar pequenas em algumas situações, né? Principalmente em intoxicações por drogas ou agrotóxicos. Então achamos mais uma peça. É esquisito, né? Porque um homem de 48 anos, pai de família, que estava desempregado, sempre trabalhou, e não tinha nenhum histórico prévio de uso de drogas também, né? Esquisito, né? Mas vamos continuar. Quando a gente olha para os sinais vitais dele, então pressão 140/80, a frequência cardíaca começou em 110, 120 batimentos por minuto, normal entre 50 a 100, e de repente ela caiu muito abruptamente para 48, muito abaixo. Então ele estava taquicárdico e ficou bradicárdico, né? Frequência alta, frequência baixa agora. Isso já grita uma informação muito importante. Guarda isso aí. Ele estava com uma frequência respiratória muito acelerada, né? Parecia que estava meio cansado porque ele estava nessa descarga adrenérgica. Você vê que ele está respirando com uma frequência muito rápida. E a temperatura um pouco mais elevada, de 37,5 graus aí, tá? E o resto estava tudo normal. Então a gente já pode fechar um diagnóstico para esse paciente sindrômico. Nada mais é que um pré-diagnóstico. Então existem várias possibilidades de diagnósticos. A gente pega um número X de diagnósticos e coloca numa caixa e fala assim, olha, ele pode estar aqui dentro dessa caixa, porque algumas características que ele está apresentando se enquadram dentro de alguns diagnósticos que estão aqui dentro dessa caixa. Então, nessa caixa de diagnóstico, nós colocamos ele em uma síndrome colinérgica. Síndrome colinérgica é quando o corpo entra em um estado de hiperestimulação, como se todos os botões de ativação ficassem ligados ao mesmo tempo. Caos total. E ocorre muito em situações de intoxicação, causa todos esses sintomas, né? Agitação, sudorese, pupila miótica pequenininha, essa baba em excesso, cialorreia. E ela gera também muita broncorreia, produção de muco. Essa produção de muco é o paciente ficando encharcado, né? O pulmão ficando encharcado, como se fosse uma esponja, cheio de muco. Esse é um paciente que ele morre afogado em secreção. Se a gente não diminuir esse muco, ele vai evoluir para óbito nos próximos minutos. E a enfermagem fala assim, doutor, e aí? Quer fazer o que para ele? Ele tá esquisito. E lembre-se que nessa época eu não conhecia, eu até conhecia essa síndrome, mas eu nunca tinha visto ela pessoalmente, né? Eu fiz algumas medidas de suporte inicialmente, né? Comecei a hidratar ele com soro, aspirei a saliva, vi que a frequência cardíaca dele estava muito baixa, daí eu fiz atropina, que é um remédio que a gente faz para elevar, né, a frequência cardíaca. Por tabela acabou ajudando, né? Porque é o que a gente faz mesmo em casos assim. Mas deveria utilizar em doses muito maiores, né? Enfim. Hoje eu conduziria esse caso com muita maestria. Aí eu compensei um pouco o quadro inicial dele. E como o hospital era próximo da gente, nossa referência, eu transferi ele. E chegando lá no hospital, o médico plantonista estava com os residentes, e aí ele viu o paciente. Na hora que ele viu o paciente, ele olhou e falou assim, cara, pessoal, olha só, uma síndrome colinérgica de livro. Intoxicação, pupila miótica, cialorreia, agitação e bradicardia. Intoxicação por organo fosforado. Intoxicação por chumbinho. Chumbinho? Como assim, cara? Chumbinho do nada. Doneira! Como assim? E aí ele falou assim, ó, vamos entubar ele, o paciente gravíssimo. E eles realmente entubaram e tucharam a atropina, que é a medicação que a gente usa nesses casos para diminuir essa secreção, que é muita secreção, e aumentar também a frequência cardíaca dele. E essa é a nossa sexta peça do quebra-cabeças. Então é um paciente que tentou tirar a própria vida. E aí você fala assim, cara, como assim, né? Aí eu fui conversar com a esposa dele. A esposa contou depois que eles tinham uma vida muito boa, economicamente falando. Sempre viveram bem, sempre moraram bem, sempre viajaram. E aí ele ficou desempregado, aí começou a contrair algumas dívidas, e ele trazia muito essa preocupação em relação à diminuição do padrão de vida que eles tinham anteriormente, né? Mas ele nunca aparentou ter um quadro depressivo, nunca aparentou dar algum indício de que ele tentaria tirar a própria vida. E aí a esposa falou que pediu para a filha olhar no quarto se tinha alguma coisa, alguma caixa, e encontrou
a caixinha de chumbinho na caixa de lixo do banheiro da suíte do quarto. Esse foi um paciente extremamente grave que foi para UTI, ficou alguns dias na UTI, mas ficou bem, graças a Deus, ele não faleceu, não ficou com nenhuma sequela, e depois ele falou sim, que ele tinha tentado, que estava sendo muito difícil para ele, e aí ele agiu impulsivamente assim nessa tentativa. Então a lição que fica aqui, né, é um caso bem interessante, que me marcou muito, nunca mais esqueci. Depois, quando eu peguei outros, porque tiveram outros, eu conseguia identificar com muita facilidade e conduzir com muito mais tranquilidade esses casos também. Mas fica uma mensagem aqui, né? A gente percebe que paladar não retrocede, né? E o quanto isso é complexo e difícil. Quando você experimenta o bom, né, morar numa casa grande, espaçosa, ter um bom carro, trocar de carro sempre, viajar, comer sempre bem, é muito difícil do ponto de vista do comportamento humano, e quando você não consegue mais sustentar esse tipo de padrão, o quanto você sofre também. E isso é importante, eu acho que nesse caso a gente consegue aprender muito sobre também como talvez tentar evitar um pouco chegar nessa situação, né? Porque, cara, o paciente que estava desesperado, né? Uma medida desesperada de sofrimento mental para chegar num estado desse também, né? E eu não quero que você chegue nesse estado, nunca. É por isso que esse vídeo também existe. Então, às vezes, não é só o peso financeiro, né? Às vezes é o peso da cobrança, é o peso de não conseguir manter um padrão, de sentir que está falhando, né? Coisas da vida. Então, algo que você pode levar daqui hoje, né? Eu sei que existem diversas situações, eu sei que existe, cada um tem uma realidade, cada um ganha um salário X, mas tente, às vezes, na medida do possível, poupar alguma coisa. Às vezes, se você ganha 3 mil, tente viver com 2.500, guardar um pouquinho, que você guarde 10, 30% do que você ganha, puxa, vai ser algo que vai te trazer muito mais tranquilidade, muito mais paz para tomar algumas decisões futuras. E quando vir a acontecer alguma coisa do tipo de, às vezes, perder um emprego, coisas que a gente não controla, você tem uma gordurinha para queimar, não ficar tão ansioso ou entrar num quadro depressivo assim, e às vezes acabar entrando num sofrimento mental que vai te trazer muito malefício. Mas a história de hoje era isso, senhoras e senhores. Eu vou te pedir que, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Isso me ajuda muito a saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Espero também que, através desse caso, você possa ter visto como que a medicina é deslumbrante quando você conhece, quando você aprende os mecanismos, como isso pode salvar vidas e salvar vidas de verdade. Eu sou apaixonado por essa ciência e espero que você tenha aprendido um pouquinho. Eu adoraria saber a sua opinião sobre o que você achou desse caso. Escreva aqui nos comentários que eu vou trocar uma ideia contigo. Nem todo pedido de ajuda é falado e às vezes ele chega assim na emergência. Medicina é tempo de voo e quanto mais eu conheço ela, mais eu me apaixono e sempre estou aprendendo a voar. Vou ficando por aqui, um abraço apertado e até a próxima.